Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, sobre o seu coração. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Estou aqui, breve período de férias em São Paulo, visitando os meus irmãos, as minhas irmãs, descansando e reprogramando a mente para 2019. Tenho assistido algumas séries, alguns filmes. Eu assisti um filme recente de um ator que eu gosto muito, de muito tempo, chamado Robert De Niro. O título do filme é O Irlandês. O filme retrata a máfia italiana nos tempos, década de 50, 60 e por aí vai. E eu achei interessante a conduta dos mafiosos. A propósito, a palavra máfia é um termo, embora que tenha recebido bastante conhecimento nos filmes como O Grande Chefão, de máfia italiana, o termo é um termo árabe. Máfia significa moafa, moafa significa boca fechada. Isso me chamou a atenção para alguns textos bíblicos de conduta ética cristã, ensinado pela própria Bíblia. Salomão, no capítulo 25, versículo 9 e 10 do livro de Provérbios, na Nova Versão Internacional, ele diz assim: procura resolver diretamente a tua causa com o teu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Do contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá essa má fama. É interessante como está esse texto na versão da linguagem de hoje. A Bíblia diz assim: defende a tua causa contra o teu próximo e não revele a alguém o que te contou ou o que te contaram a respeito do assunto. Caso contrário, todas as pessoas ficarão sabendo que você não consegue guardar segredo e você nunca mais irá se livrar dessa vergonha. Que vergonha? Da má fama de não saber guardar segredo. E aí, aqueles que não conseguem guardar segredo, a Bíblia chama de fofoqueiro. Algumas pessoas vão chamar de X9, de alcagueta, X9, é dessa fama que a Bíblia está procurando nos preservar. Seja nos escritos de Salomão, seja nos ensinamentos de Jesus, existe um código de ética, de conduta cristã para proteger as pessoas. Veja o que Jesus vai dizer no capítulo 18 do livro de Mateus. Jesus disse assim: se você vê alguém errando, vá você entre você e seu irmão, só os dois. Vai advertir seu irmão, se seu irmão te ouvir, você ganhou ele. Você e ele só, é assim que a Bíblia diz, está escrito no capítulo 18 de Mateus, código de ética estabelecido pelo próprio Jesus. Jesus nos ensinou, assim, a preservar as pessoas. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta, 6. A 7ª, Deus abomina, que é aqueles que semeiam contenda entre os irmãos, o mexeriqueiro, o maledicente, o fofoqueiro, esse mesmo aí que não consegue se livrar da má fama, a qual o texto que nós acabamos de ler de Provérbios 25, 9 e 10 está se referindo. Minha mãe sempre dizia isso pra gente. Minha mãe dizia assim: ó filho, olho viu, boca pio, tá? Então, máfia, o termo máfia significa moafa, que significa boca fechada. Sabe por que isso? Porque quando Jesus estabeleceu essas normas aqui, não é para acariciar coisas erradas, não. É para defender até mesmo aquele que é maledicente. O próprio Jesus vai dizer isso em em Mateus 7, versículo 1. Jesus diz assim: não julgueis para não serem julgados. Eu leio um poeta italiano, Francesco Petrarca, que ele disse o seguinte: quem dos outros fala mal, a si mesmo se condena. Gosto do que Freud diz. Freud disse o seguinte a respeito desse assunto: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Agora, deixa eu dizer algo para você que é muito sério. O ser humano, ele é dono do que cala, mas escravo do que fala. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem fala demais acaba apagando com a língua. O capítulo 3 do livro de Tiago diz o seguinte, que é impossível sair da mesma fonte, águas amargas e água doce, ou bênção ou maldição.
Ou você usa esse órgão fonador, a língua, para abençoar a vida das pessoas, ou a melhor coisa é você ficar calado. É o próprio Salomão que vai dizer em Provérbios 17:31, Salomão diz assim: até o estúpido, quando se cala, ele passa por sábio. O silêncio é a morada dos fortes. O melhor código de ética que eu consigo conviver e administrar boas relações é a gente, às vezes, preservar a vida das pessoas, ao invés de expô-las, de difamá-las ou de julgá-las. O que me causa tristeza, ao encerrar essa breve reflexão com você, é que às vezes, meus amados e queridos irmãos, eu vou concordar com o que Nietzsche disse. Às vezes, o maior argumento contra os cristãos são os próprios cristãos. O que me causa tristeza é que às vezes pessoas que aparentemente não têm Jesus, elas têm mais conduta e elas têm mais ética do que alguns cristãos, têm mais escrúpulo do que alguns cristãos. Máfia, o termo significa moafa, que significa boca fechada. Quer um conselho para você viver bem entre os outros? Nem sempre que você fala, vê ou ouve, você deve sair falando por aí. Se você tiver alguma coisa contra alguém, faça o que Jesus ensinou, faça o que Salomão está fazendo, vá no seu próprio irmão, não exponha a pessoa e converse diretamente com ela. Olho viu, moafa, boca pio, boca fechada. Que Deus abençoe você. Valeu.